Hoje a gente vai testar os lápis de cor Faber-Castell Super Soft Tons de Pele e ver como que fica na prática cada detalhe no papel. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e a caixa de lápis de cor que a gente vai testar é essa daqui, que é da Faber-Castell Super Soft, 12 cores, que são só tons de pele. Então a gente vai fazer o swatch completo, ver todas as cores que vieram, comparar elas, e daí a dinâmica de hoje vai ser que eu vou fazer 4 desenhos diferentes, ou 3, não sei ainda, depende de como que vão ser as cores, né, do teste que a gente vai fazer. E aí eu vou aplicar essas cores em 3 ou 4 desenhos diferentes, que eu vou fazer só o rosto da personagem, pra gente ver como é que vai ficar a diferenciação desses tons, né. Como vieram 12 cores, ou eu vou fazer 4 personagens e usar 3 cores em cada uma, ou eu vou fazer 3 personagens e usar 4 cores. Depende de como que vai ficar, né, no papel. Então vamos lá, é da Faber-Castell, a gente já conhece, Super Soft é uma linha super conhecida. Já fiz o teste do canal das 100 cores, eu acho, da caixa de 100 cores. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. E hoje vai ser esse daqui. Vamos lá ver quais que são desses lápis, né? A gente já conhece, pra quem já sabe, né, os Faber-Castell Super Soft, eles são todos pretos, assim, a madeira é preta. E fica tudo com uma estética diferente, né? Então aqui a gente tem as 12 cores, se eu não me engano eles têm uma numeração. Ó, deixa eu mostrar aqui mais de perto, ele tem uma numeração aqui, 784, esse outro aqui é o 787. A gente consegue identificar melhor, assim, todos esses lápis, né? Como são só 12, eu vou fazer um swatch rapidinho pra gente ver como é que fica no papel e conseguir agrupar eles melhor pra fazer a pintura das personagens, né? Aqui pela ponta também a gente já consegue ver mais ou menos a cor, e é isso que a gente também tem que comparar se a cor que tá aqui é fiel ao que tá no papel. Eles são lápis redondos, bem levinhos de usar. E se vocês quiserem ver a resenha mais completa sobre o lápis, hoje vai ser mais sobre as cores que vieram, né? Afinal, é bem específico para tons de pele. Então isso tem lá no vídeo que eu falo, que eu mencionei para vocês, que tá aqui na descrição. Hoje a gente vai focar mais na pintura e nas cores dessa proposta de tons de pele. Bom, então já peguei aqui uma folha pra gente fazer o teste desse sketchbook aqui. E o que eu vou fazer, eu vou agrupar por numeração, meio que botar uma ordem, porque daí a gente consegue identificar melhor. Dividir aqui por numeração, e aí vamos começar pelo 786, que é esse tom aqui de marrom mais escuro. Eu não sei se segue uma ordem, né, de, sei lá, quanto mais alto o número, mais alto a pigmentação, né, a cor, que na verdade o tom, mas eu acho que não, já vendo aqui já dá pra ver que não, mas eu acho que seria interessante uma ordem assim, né, seria mais fácil. Aqui tá o swatch completo das 12 cores. E eu acho que pra ficar mais legal, a gente vai fazer 3 personagens e 4 cores, que eu acho que vai facilitar, assim, vai ficar uma pintura mais legal. O que eu vou fazer é dividir por grupos ABC, então, pra gente fazer agora a junção das cores. Eu acho, vendo aqui, que nós temos uns tons com um fundo mais vermelho, com um fundo mais marrom, um fundo mais amarelo e um mais salmão. Então eu vou fazer mais ou menos juntando por isso. Eu acho que ficaria legal, deixa eu pensar, esse aqui, ó, grupo A e grupo A. E aí faltaria mais um tom. Será que eu faço com 3 ou 4 tons? Ai, que dúvida. Pera, deixa eu pensar. Eu vou fazer 4 desenhos e usar 3 tons em cada desenho, porque eu separei aqui por grupos A, B, C e D, que eu acho que ficou mais próximo. Então o grupo A ficou 806, 804 e 784. O grupo B ficou 801, 785 e 786. O grupo C ficou 783, 787, 788. E o grupo D, 802, 803 e 805. Eu acho que ficou uma boa divisão. Eu tentei seguir mais ou menos esse fundinho de tom que tem pra ficar parecido, conseguir fazer uma base, um tom médio e um tom mais escuro. Então vamos agora pro rascunho dos desenhos, ou seja, eu vou voltar com eles prontos pra gente testar mesmo os lápis na prática.
Bom, então todos os desenhos já estão prontos. Como eu mostrei pra vocês, eu dividi em 4 famílias as cores, né? Então aqui a gente tem a família A, B, C e D. O primeiro que eu vou fazer é a família A, pra seguir na ordem, né? Que ficaram esses 3 tons aqui de lápis. E aí eu vou começar pela mesma técnica que eu faço com os marcadores, enfim. Definir um tom mais claro, um médio e um mais escuro. Então entre os da família A, que são esses 3 aqui, eu acho que o mais claro é esse, o médio e o mais escuro. Então eu vou começar pelo 806. Alguns detalhes depois eu vou ter que vir com uma caneta, assim e tal. Por exemplo, o delineado, que é preto. Aí esses detalhes finais eu vou deixar para fazer com caneta mesmo. A pintura que a gente vai mais focar hoje é a pele, né? Afinal, são tons de pele. E esses lápis da Faber-Castell Super Soft, já tá no nome, né? Ele é bem lisinho, assim. Ele é bem suave, bem leve de usar. Vou confessar que quando eu fiz o primeiro teste, eles não ficaram assim, nossa, que coisa boa, que são os meus preferidos já. Eu fiquei com um pé atrás, assim, porque eu usava bastante os Ecolapis da Faber-Castell, aquele da caixinha toda vermelhinha e tal, bem clássico, que a gente usa, sei lá, na escola, assim. Eu usava bastante eles e eu gosto muito, na verdade, né? E aí eu fazia essa comparação, porque pra mim, esses da Faber-Castell são os melhores, até em comparação com o Super Soft, porque o Super Soft tem um preço um pouquinho maior, né? Em comparação com os Ecolapis normais, digamos assim, sem ser da Super Soft, esses aqui, eles são um pouquinho mais caros. Eu achava que, tipo, pelo custo-benefício, na minha percepção, do jeito como eu gosto de pintar os meus desenhos, os Ecolapis saíam na frente, sabe? Mas é muito de gosto também. Eu gosto da pigmentação deles, eu acho que os tons que vêm são bem bons, tanto que até semestre passado na faculdade eu tive ilustração, e aí o professor pediu uma caixa de 12 cores e eu fui lá e usei Ecolapis da Faber-Castell nos trabalhos. Lógico que conforme o semestre ia passando, iam ter trabalhos mais complexos, que daí eu precisava de uns lápis assim um pouco mais pigmentados, mais oleosos, dependendo do projeto. Eles cumpriram super o papel, consegui fazer a maior parte dos trabalhos eu fiz com eles. Os lápis de cor que eu usei diferentes assim, foi só o preto e o branco, que daí eu usei da Carandache, depois usei da Posca. Mas, tipo, a maior parte de todas as outras cores, assim, eu usei os Ecolabs da Faber-Castell. Então é muito de gosto, assim. Bom, aqui eu já fiz a primeira base. Agora eu vou vir com esse segundo tom pra já ir dando uma sombreada. Eu vou fazer uma pintura mais leve, sem ser uma coisa muito assim, né? Afinal, é só a cabeça da personagem. Mas eu quero ver mesmo como é que vai ser o blend das cores, se as cores vão conversar entre si e dar essa diferença mesmo em cada um dos 4 desenhos com os diferentes tons de pele. Aqui a gente tá com os 2 tons, eu acho que já deu pra deixar uma luminosidade assim no centro e um contorno maior em volta, que é o que eu normalmente faço. Mas agora eu vou aplicar o mais escuro, que é esse 804, que eu acho que vai trazer uma definição. Eu já fiz aqui no nariz e trouxe mais contraste, que é isso que eu quero. Agora a gente vai, com o tom mais escuro, definir alguns elementos. Bom, então esse foi o resultado da nossa primeira personagem, que eu usei literalmente só esses 3, tá quase só um desafio usando apenas 3 cores, né? Porque eu fiz só com esses 3 lápis, que é da família A, né, do nosso primeiro conjunto de lápis. E a única coisa que eu usei diferente foi pra fazer o delineado, que eu usei uma caneta nanquim, e pra fazer os lábios que eu pintei de vermelho, que daí eu vou pintar todos eles dessa mesma forma, sabe? Usando esses 2 materiais, um pro delineado e um pro batom, que vai ser esse vermelho em todas elas. Mas eu achei legal o resultado, eu acho que as cores que eu selecionei funcionaram juntas, sabe? Deu pra deixar essa luminosidade no centro do rosto, fazer um contorno melhor aqui em volta. Aqui também deu pra dar uma definiçãozinha do nariz, definir esse elemento, né, deixar ele mais evidente. Os olhos, eu acho que como a gente tava usando os 3 tons apenas, os olhos ficaram meio apagados, mas funcionou. Aqui a pintura do cabelo, dá pra ver que o papel tem uma texturinha, então vai ficar mesmo com esse resultado. Eu não me importo, eu gosto de quando fica marcado assim um lápis de cor, eu acho que deixa mais
dá aquele toque, sabe, diferente. Então esse foi o resultado usando esses 3 tons, que são os tons mais escuros que vieram na caixa. Agora, para nossa segunda personagem, a gente vai para essa família que tem um fundinho de tom mais amarelado. Inclusive tem até aqui na caixa, ó, aqui ó, esse daqui que eu acho que representa, né, esses lápis, que eu vou fazer usando só esses 3 tons, 801, 785 e 786. Vou fazer da mesma maneira, começando pelo mais claro, e a gente já vê bastante essa diferença, né, dos tons do A pro B, já tem uma outra proposta de tipo de pele. E também eu acho que a durabilidade desses lápis é bem boa. Para esse daqui eu apontei apenas um lápis, que foi o que eu mais usei assim para fazer a mescla das cores e tudo mais. E a gente já vê uma diferença também que, eu acho que é mais falar mais sobre mim do que sobre o material, né? Porque eu tenho uma dificuldade em pintar as peles mais escuras, porque como é um lápis mais pigmentado, parece que ele acaba ficando mais marcado assim. É mais difícil de disfarçar quando dá dá um risco um pouquinho mais forte, ou fica diferente a tonalidade por causa da pressão que eu coloquei no lápis contra o papel. Então eu acho que tem essas dificuldades quando eu vou pintar uma pele mais escura, justamente por ser esses tons mais fortes, assim. Com a pele mais clara, eu tenho mais facilidade de dar um truque ali se eu pintei alguma coisa errada, se eu usei um tom errado, ou se ficou mais marcado. Cada tipo de pele que vai usar um lápis diferente tem que dar essa testada antes para ver como é que vai ficar. Às vezes pode ser que a pessoa tenha mais facilidade com peles mais escuras e com pele mais clara não tem tanta facilidade assim. Tem que entender mesmo e só praticando, né, para chegar nesse resultado. Mas eu acho que eu vou conseguir um resultado melhor com os tons de pele mais claro, acho que também pela prática. Ó, por exemplo, essa primeira base que eu fiz, eu já achei que ficou mais homogênea do que desse outro tom. Agora eu vou partir pro segundo, a gente já consegue ver que até chega a ser mais bege, assim, né? Ó, em comparação com os outros tons que a gente estava usando, tem um contraste bastante forte dos tons. Esse aqui já puxa bastante para um fundo de pele mais amarelo. Eu acho o Super Soft que ele tem uma pigmentação, pelo menos esses daqui que eu tô usando, tá com uma pigmentação legal, que tá saindo relativamente fácil no papel. Uma questão pra mim é que eu gosto bastante de lápis de cor oleoso. Eu sinto que parece uma mistura. Algumas horas ele parece mais oleoso, que a pigmentação sai bem fácil, que a cor sai mais fácil. E algumas horas ele parece meio seco, sabe? A ponta, ela é mais seca. Então eu fico nesse impasse se eu gosto ou se eu não gosto. Pra mim, não é uma primeira opção de quando eu vou escolher um lápis de cor. Eu tenho o Super Soft, que nem eu falei, a caixa, acho que é a maior que tem, é de 100 cores e tal. Mas não é a primeira opção, eu quase nunca uso, porque realmente eu não me adaptei muito, não caiu muito no meu gosto, assim, sabe? Não é aquele lápis que pra mim é, nossa, vou usar em todos os meus desenhos. Eu comprei mais por curiosidade e pra ver se ia se encaixar com o jeito como eu gosto de desenhar, porque eu tava vendo bastante gente testando e falando super bem, então eu queria ter a minha própria opinião em relação a esse material, né? Então eu fui lá, comprei, testei num desenho completo. Pra mim não foi, né, que nem eu falei, aquela revelação e tipo, nossa, que material sensacional, mas também não é um material ruim, né? É super bom, mas pra mim realmente não caiu no gosto, justamente por eu não conseguir definir se é uma ponta seca, se é uma ponta oleosa, se faz um blend legal. Eu fico meio em dúvida e os resultados que eu consegui com ele, pra mim não foram os meus melhores resultados. Então talvez se eu tivesse mais prática com esse material, se eu usasse mais recorrente ele, eu poderia ter um resultado diferente, mas a princípio eu fico meio assim em usar ele em todos os desenhos. Essa pele eu já acho que os tons selecionados funcionaram melhor assim, dá pra ver que tem uma passagem de cor que ficou bem legal, né? Esses 3 tons eu acho que conversaram super bem. Trouxe a proposta, que nem eu tava falando, de uma pele mais amarelada, com um fundo mais amarelado, então eu acho que ficou legal. E esses 3 tons realmente funcionaram, eu acho que até funcionou melhor do que o outro que a gente fez. Pro cabelo, eu não sei, eu acho que eu vou usar esse bege mais escuro, ou até eu vou pegar um marrom aqui do outro trio que a gente testou, porque senão vai ficar muito neutro, assim, a gente não vai conseguir diferenciar muito da pele.
Resultado finalizado, fiz o delineado e o batom dela também. Esse aqui, por enquanto, eu tô achando melhor que o outro. E esse foi o resultado usando apenas esses 3 aqui, né? Quer dizer, pra pele, pros olhos, enfim, né? Vocês entenderam. A gente tá testando a pele no vídeo de hoje. E, então, metade dos nossos lápis já foram. Agora, a gente vai pra essa daqui, que é a família C, que vai ser esses tons aqui que tem ainda mais escuros, mas que tem um fundo mais rosado. Esse daqui a gente consegue ver que tem um fundo mais marrom, e esses outros eu acho que a proposta, vamos ver como é que vai ser, né? Pelo menos pro meu entendimento, vendo a ponta aqui das cores, é de ser um lápis com um fundo mais rosado, que é o 788, 783 e 787. Ó, aqui a gente já consegue ver que já é um tom que é mais avermelhado, mais rosado. Esse daqui, a princípio, é o mais claro, de acordo com o que eu vi ali no nosso teste, né? Então eu vou fazer a base, como eu fiz de todos, usando o tom mais claro primeiro, tom médio depois para dar uma sombreada, e por fim, o tom mais escuro que traz mais definição. Finalizado o nosso terceiro grupo de lápis, eu abri aqui a câmera para vocês verem a comparação, que a gente realmente consegue ver uma variação dos tons de pele. E agora o terceiro eu acredito que vai ser o mais claro de todos, e aí a gente vai ter realmente 4 famílias de tons de pele diferente, que nem a gente fez a divisão aqui. Eu acho que funcionou super bem. Esses tons aqui conversaram bastante, só essa cor que eu usei aqui pra sobrancelha, eu acho que não fez o papel muito de sombrear junto com esses tons que eu escolhi. Então talvez eu que tenha errado ali na hora de escolher. Mas enfim, eu acho que o resultado final ficou legal. Ficou diferente de todos os outros tons. E agora a gente vai pro terceiro, que é o mais claro, com esses 3 tons aqui, que são 802, 803 e 805. Esse daqui realmente é o mais clarinho de todos, e eu acho que os 3 tons que eu escolhi vão ornar super bem. Alguns eu dei uma errada, né, na hora da escolha, que talvez não tenha trazido o melhor resultado pro desenho. Mas tô testando aqui, a gente tá fazendo o teste, né? A questão da pigmentação eu tô achando legal. Alguns tons são realmente mais escuros que outros, seguindo nesse mesmo... Por exemplo, a gente tem o fundo de pele mais amarelado. Eles todos parecem seguir nessa mesma linha, mas existe uma tonalidade diferente, sabe? Uma pigmentação... Alguns um pouquinho mais escuro, outros um pouquinho mais claro, mas ainda mantendo essa proposta, né, da pele mais amarelada. O blend das cores, eu tô em dúvida ainda. Ele funciona, mas é que nem eu falei pra vocês que eu ainda não entendi muito bem essa ponta, essa mina do lápis, se ela é oleosa, se ela não é e tal. Então o resultado eu ainda não decidi se eu gostei ou não. Alguns tá ficando mais legal, outros estão ficando tão bons assim. Então varia de como que eu tô fazendo. Na real que eu tô seguindo a mesma técnica pra todos, mas às vezes dá uma viradinha assim no lápis e aí pega uma ponta mais, sei lá, que não funcionou super bem, enfim. Bom, finalizado então o nosso último trio de lápis de cor, que fez um blend bem legal, né? Acho que os tons conversaram entre si e acertei nas cores para essa pintura. E como vocês podem ver, deixa eu tirar o zoom aqui, ele vem que é para tons de pele, né? Mas existem tons que a gente consegue fazer para o cabelo, para os olhos, para vários elementos do desenho, não somente para o tom de pele. Então eu acho isso legal, que daí você compra esses lápis de cor e já consegue ter várias funções para ele, sabe? Para pintar os olhos, o cabelo, a boca, enfim, tem várias coisas. A proposta é tons de pele, mas que se encaixa também para outros elementos. E aqui a gente conseguiu ver uma variação bem legal dos tons que vieram. Dá para fazer uma pele mais escura, uma pele mais escura, mas com um fundo mais avermelhado, uma pele com um fundo mais amarelado, uma pele clara com um tom mais rosado. Então eu acho que funcionou para vários tipos de pele. Aqui eu fiz essa divisão, né, dos lápis para ficar mais didático pro vídeo, mas você consegue misturar todos eles para criar um novo tom de pele ou para fazer um sombreado, enfim. Aqui foi mais pela didática do vídeo mesmo, pra gente conseguir fazer um teste. Mas eles funcionam super bem entre si, eu acho que são tons próximos. Teve a questão da ponta ainda, da mina do lápis, que eu ainda não sei se
se eu tô ali com ela ou se eu vou deixar de lado, mas enfim, eu acho que é uma ponta que funciona super bem, é bem resistente, tem uma pigmentação legal. Esse papel que eu tô usando é de um sketchbook que eu comprei quando eu fui viajar num museu, então ele é bem simples assim, mas o papel tem uma texturinha, ele é um pouquinho mais grossinho assim, como vocês conseguem ver, né, a textura já na pintura. Funcionou super bem. E assim, os resultados eu acho que ficaram bem bons. No final do vídeo eu vou colocar bem de pertinho pra vocês. Aprovado, nota 8 de 10 eu colocaria, por causa de umas dificuldades de blend das cores e por causa dessa ponta que às vezes ela parece meio seca, assim, sabe? Que daí arranha o papel, então tem essa questão. Então 8 de 10 por causa disso. E aí, como eu falei no final do vídeo, eu vou colocar bem de pertinho cada um deles pra vocês verem mesmo o resultado bem de perto. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse teste. Eu tentei trazer diferentes resultados com apenas as 12 cores, né? Pintando o cabelo, os olhos, pra ver que além da pele você consegue pintar também outros elementos. A proposta é tons de pele, mas que funciona também pra outras partes do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse teste mesmo e ver os resultados que ele consegue trazer com os níveis de habilidade que eu tenho. E para mais vídeos de teste, desafios, recriando personagens, já se inscreve aqui embaixo no canal que tá escrito inscrever-se, só clica ali que tem vídeo 2 vezes por semana, segunda e quinta às 19 horas. Deixa o seu like que é super importante para eu saber que vocês estão curtindo, pro YouTube reconhecer que vocês gostaram do vídeo e encaminhar para mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje então, muito obrigado e até a próxima!